Olá, boa noite, bem-vindo a Domo Silêncio, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Eu já começo pedindo desculpas a vocês, infelizmente, dia 25, domingo, não foi possível gravar. Houve uma série de acontecimentos aqui, infelizmente o meu espaço não é mais meu, exclusivamente eu divido com outras pessoas. E às vezes isso impacta na rotina da gente. Então não foi possível gravar, não tive condições de gravar, muito ruído, muito barulho, preferi não gravar porque o tema era sério. E que tema era esse? Eu havia prometido falar para vocês sobre reconciliação espiritual. Foi o termo que eu dei numa instrução que o Espírito Santo me autorizou a dar a vocês, eu já disse. Tudo que a gente faz no canal segue a orientação do Espírito Santo. E a pergunta fundamental é: por que minhas orações não são aceitas? E eu respondi a vocês em primeiro lugar, porque se as suas orações são na direção contrária àquilo que Deus tem para você e para a sua vida, elas não serão atendidas. Não é você quem decide o que virá, é Deus quem decide. Quer você queira, quer não, quer você aceite, quer não, quer você admita, quer não. O fato concreto é esse. Está na Bíblia. Nenhum de vós podeis mexer um tio na letra, podeis alterar qualquer coisa no destino e etc. Então, estamos mais do que plenamente avisados a respeito disso. E existe um outro fator que sim interfere, não é? Que fator é esse? Nós vivemos, grosso modo, numa mentalidade de mundo. A nossa mente, o nosso coração, o nosso íntimo é dominado por razões do mundo. Nós somos normalmente, pela nossa condição humana, chamados muito a atenção para os aspectos que a gente chama de sensuais. Sensuais são os 5 sentidos, né? Então nós estamos sempre presos no mundo de fora. E o tempo todo lutando no mundo de fora, com uma sociedade toda ela criada, voltada para o mundo de fora, e que só chama de realidade aquilo que é externo, o que é interno não existe. Então isso normalmente cria uma separação profunda entre nós e a nossa origem. E daí o intuito da religião, que é uma religação, né, com essa dimensão profunda nossa. Essa é exatamente a função da religião. De modo que se você fica muito voltado para fora e tem pouca comunhão com o seu íntimo, com o seu coração, com a sua mente, com a sua consciência, na nossa linguagem com o Espírito Santo, então você praticamente vive o mundo de fora e recorrer a Deus se torna cada vez mais difícil. Você não aprende sobre Ele, você não entende sobre Ele, você não consegue lidar com Ele e você perde completamente a possibilidade de desenvolver um mínimo de consciência sobre como Deus funciona, como Ele opera conosco e etc. Enfim, nós nos apartamos de Deus. Isso essencialmente não é possível, não é? A gente não se aparta de Deus. Mas nós nos afastamos profundamente disso, ou melhor, nos afastamos superficialmente, quando a gente vem para fora, cuida das coisas do mundo e não liga mais para esse tipo de coisa. Portanto, existe essa tendência de distanciamento nossa do Deus Pai vivo que está em nós. E essa divisão aqui é muito complicada. Eu já disse em outros vídeos, as promessas do Pai são irrevogáveis. Elas estão dadas e elas são cumpridas. Mas Ele não bate na porta, Ele não toca a campainha oferecendo coisa. Como diz o vendedor de pamonha do meu bairro, ele não vende gato no saco. Você tem que pedir.
A iniciativa tem que ser nossa, cabe a nós buscarmos. O menor busca o maior. Ele já nos escolheu, ele já nos deu a redenção dos nossos pecados, ele já nos redimiu, ele já nos salvou. A salvação está aí, está dada. Ela não é definitiva, mas ela está dada. Ele nos deu o Filho para a remissão dos nossos pecados e perdão dos nossos pecados. Esse Filho nos prometeu que quando fosse para junto do Pai, nos daria o Espírito Santo em nome de Deus. Deus enviou o Espírito Santo, ele está em nós, por isso você crê em Cristo. E o pouco que nós entendemos sobre Deus é um entendimento que não é mundano. Não é do mundo sensual, não é da sociedade, não é da teologia. O pouco que nós compreendemos é a operação do Espírito Santo na nossa consciência. Essa é a verdadeira consciência. E ela é completamente diferente de tudo o que acontece no mundo de fora. Nós precisamos dessa operação do Espírito Santo em nós. E não preciso lembrar que o Espírito Santo é Deus. Então, esse afastamento é um dos problemas mais graves e que exige que a gente dedique uma boa parte dos nossos dias, das nossas atenções, das nossas energias, do nosso tempo, dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, dos nossos corações para o Senhor, para o Espírito Santo, né? E conforme disse Jesus, eu e o Pai estaremos com Ele junto com vós. Então, o nosso Deus é um Deus muito diferente, Ele é triuno, mas Ele tem essas três personas, essas três pessoas, né? Que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas quem opera em nós é o Espírito Santo. Isso é um mistério, ninguém explica, não foi explicado, nós não temos como saber, a menos que um dia o Espírito Santo nos revele por ordem e consentimento de Jesus e de acordo com o Pai. Mas nós não sabemos esse mistério. O fato é que o Espírito Santo está aqui, por isso nós cremos em Jesus, por isso nós recebemos Jesus, por isso nós temos o chamado de Deus para as nossas vidas e ele funciona. Todavia, se o nosso afastamento é grande, a tendência é que nós percamos pelo menos a fluidez, a eficiência no contato com o Espírito Santo. Ou seja, falando de maneira clara, ele vai falar conosco, nós não vamos entender. Ele vai nos explicar, nós não vamos prestar atenção. Ele vai agir na nossa vida, nós não vamos entender de acordo com a sabedoria espiritual, como diz Paulo de Tarso. Nós vamos entender segundo a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo fala do mundo, mas não é suficiente para dar ao homem um entendimento das coisas espirituais. Portanto, não é sabedoria. De modo que nós podemos passar a vida inteira sendo conduzidos extraordinariamente por Deus, nosso Pai, conforme é fato, como somos conduzidos, e não temos o menor entendimento a respeito disso, e o Espírito Santo fala, vira à direita e você breca. Segue em frente e você vira à esquerda. Enfim, nós tomamos uma série de medidas que dificultam o nosso contato e o nosso entendimento com o Espírito Santo. Essa dificuldade ela é acrescida por um fator, e esse fator impacta, segundo o Espírito Santo, ele impacta diretamente no nosso contato com Deus. Existe em nós, no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente, a necessidade de uma pacificação interna. Quando essa pacificação acontece, nós temos um acesso quase que direto ao Espírito Santo. Que pacificação é essa? É um estado de harmonia, de amor e de paz com o mundo, com a natureza, com a humanidade e com a gente mesmo. Eu vou repetir. É um estado de harmonia profunda com o mundo, com Deus, com a natureza e com a gente mesmo. Portanto, existe uma instrução que está lá em Mateus, que a gente não gosta de prestar atenção, que diz o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares
de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, o que ele diz? Se você não está em harmonia com as pessoas, com o mundo, com a humanidade, se você não aceita a sua vida, o seu destino, a vocação que Deus te deu, o que é a vocação, Lutero? É o chamado, e um chamado que é feito na exata posição em que você está. Lutero dizia o seguinte: nós somos chamados e somos chamados nas condições de vida material, social, etc., que Deus nos dá. Portanto, o seu chamado é para ser cumprido onde você nasceu, onde você está, na situação de vida que você está. O seu chamado é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e que você supere essa situação original para uma situação superior e melhor, conforme os desígnios de Deus para a sua vida. Isso é a vocação. Então, quando nós somos chamados nas condições que nós temos. De modo que, se você não aceita a sua vida, se você tem dificuldade de compreender os desígnios que Deus te dá, se você não compreende a ação de Deus nem do Espírito Santo na sua vida, se a sabedoria do mundo sequer te ajuda a entender o que você está fazendo no mundo, então, me desculpe, você está duplamente perdido. E é nesse momento que nós precisamos nos voltar para dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Fecha-te em teu quarto e ora em silêncio. Ora em secreto, e teu Pai, que te escuta e ouve e vê em secreto, te responderá. É o chamado do nosso ministério, Mateus 6,6. Por isso a oração silenciosa. Essa é a oração que funciona. Essa é a oração fundamental. Eu posso ir para a igreja o dia inteiro. Eu posso ficar lá na igreja, jogar voleibol na igreja. Eu posso correr corrida de saco na igreja. Eu posso ajudar o pastor. Eu posso trocar as telhas. Eu posso ficar lá batendo palma. Eu posso fazer coxinha para vender e ajudar a igreja o dia inteiro. Eu posso participar de 70 cultos por dia. Mas se eu não sentar e não me entender com o meu Pai, se eu não sentar e não me entender com o Espírito Santo, nada disso vai adiantar. Porque a salvação não vem pela obra. A salvação também não vem pela fé. A salvação vem pela graça. 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 O que não significa que eu não deva fazer essas coisas todas. Não faça. Mas se você não orar em secreto, meu irmão, se você não se entender com o Espírito Santo, se você não tiver com ele o que a gente chama como crente de relação direta, esquece. E o que Mateus está nos orientando é: não adianta você ir para o altar, ou seja, não adianta você se dirigir a Deus e fazer petições e holocaustos a Deus se você tem problemas com as pessoas. Então, primeiro você precisa regularizar as suas relações, fazer as pazes com as pessoas, pedir perdão pelos seus erros, perdoar aqueles que te magoaram. Olha a oração de Jesus. Olha a oração de Jesus. Perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O perdão é fundamental. Você tem que pedir para você e você tem que pedir para os outros. E te digo mais, meu irmão, isso não pode ser uma atitude pro forma. Isso tem que ser uma atitude profunda, verdadeira, completa. E você precisa se dedicar a isto antes de qualquer outra coisa. E constantemente a isto. Isto tem de ser a primeira das suas preocupações. Reconcilia-te, mental, psicológica, emocionalmente, espiritualmente com as pessoas. Reconcilia o seu íntimo, o seu interior. E aí você terá as portas abertas e francas para o Espírito Santo. Significa que se eu estiver numa situação emergencial de vida e com qualquer problema, mas estiver brigado com um monte de gente, o Espírito Santo não vai me atender? Vai. Vai, ele pode te atender. Não significa que suas orações jamais serão atendidas, não significa. Mas se você está pensando porque a maioria delas não é atendida,
É porque você tem pendências, você tem dívidas. O seu íntimo está carregado de coisas negativas, de memórias negativas, de desafetos, de brigas, de ressentimentos, de vergonha, de humilhação, de mágoa. Precisa limpar isso, meu irmão. E vou te dizer, você pode limpar isso à distância. Eu acho que em alguns casos a gente deve ter a grandeza de procurar as pessoas e pedir desculpa quando o erro é muito grave ou quando ele nos afeta muito. Porque existem aqueles erros que todos nós cometemos que nos constrangem a nós mesmos. Às vezes os outros nem sabem, nem percebem, mas a gente se constrange. Você fala, puxa, pisei na bola pesado. Eu até me considero uma boa pessoa, mas aqui eu fui a pior de todas elas. Não tenha medo de pedir desculpa para as pessoas, mesmo que elas não te perdoem. Você pelo menos tentou. E eu te garanto que a maioria vai tentar te perdoar. Mas, na verdade, o perdão só vem de uma via. De Deus. De Jesus Cristo. Então, você tem que pedir. Portanto, qual é o primeiro passo da reconciliação espiritual, que eu chamo de reconciliação espiritual, desse apaziguamento interno, que nos permite ficar tranquilamente na presença do Espírito Santo, sem qualquer aspecto negativo, sem qualquer emoção negativa, com o coração limpo, tranquilo. Qual é o primeiro passo? Ore pelos outros. Mas não ore apenas por quem você ama, porque isso é fácil. Como diria Jesus, isso é fácil. Ore pelos que você odeia. Pode ser quem for. Pô, eu odeio o presidente da República. Ore por ele. Eu odeio o ministro. Ore por ele. Ore por ele. Você precisa orar pelas pessoas a quem você fez algum mal, a quem você cometeu algum erro. Com quem você cometeu algum erro, perdão, corrigindo. Nós precisamos orar pelas pessoas com quem nós nos ressentimos e que podem ter se ressentido conosco. E como nós somos pecadores, é claro que todos nós cometemos erros, injustiças e desacertos e equívocos com muita gente, sem que sequer a gente percebesse. Por isso faça como o publicano, que diante de Deus bateu no peito e pediu perdão. Misericórdia, Senhor, pois eu sou um pecador. Peça perdão em primeiro lugar. E perdoe todos aqueles que eventualmente um dia te prejudicaram, te magoaram, te machucaram, te causaram danos de qualquer tipo. Falaram mal de você, te invejaram. Perdoa. Perdoa sinceramente, meu irmão, é o que eu estou dizendo. Vibre paz, amor, prosperidade, virtude, tranquilidade. Que Deus proteja essas pessoas. Ore por elas verdadeiramente e peça para que o Espírito Santo mova você. Que esse ressentimento, que esses sentimentos negativos se transformem em amor fraterno. Isso é muito importante. Larga a oferta, meu irmão. Larga o pedido no altar. Volta e reconcilia-te com teu irmão. Perdoe e peça perdão. Ore pelos que você ama. Mas ore pelos que você não ama. E principalmente, ore pelos que você odeia. Até quando? Até o ódio deixar de existir. Eu vou usar uma palavra mística. Transmute ódio em amor. Como eu posso fazer isto? Orando, pedindo. Peça para o Espírito Santo operar em você e te permitir enxergar nessa pessoa aquilo que, como ser humano e filho de Deus, é digno do seu amor.
Isso é muito importante. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e contei a ela que enterrei um primo muito querido aos 54 anos de idade. E ele tinha aquele enrijecimento muscular no coração, eu esqueci o nome. E apesar de ter um filho que é um grande médico, um rapaz muito talentoso, muito vocacionado, muito estudioso, ninguém nunca soube que ele tinha isso. E ele faleceu, ele morreu dormindo, muito jovem. A gente não sabe o dia de amanhã. E Jesus recomenda: deixe a cada dia o seu próprio mal. Portanto, não espere que a vida venha ceifar você antes de você fazer isto. E mantenha isto em dia. Mantenha-se sem dívidas, meus irmãos. Mantenham-se sem dívidas. Corrigindo. Mantenham-se sem dívidas. Isto vai abrir completamente o seu íntimo para o Espírito Santo. O ressentimento, qualquer tipo de ressentimento, a culpa, os pensamentos negativos, a maledicência, a inveja, isso nos afasta de Deus. Nos afasta do Cristo. E dificulta a ação do Espírito Santo conosco. Portanto, em primeiro lugar, reconcilie-se. E essa reconciliação significa peça e conceda perdão. E se você não puder fazer isto pessoalmente, peça a Jesus perdão. Peça ao Espírito Santo que Ele te ajude. E se aqueles a quem você magoou, machucou, atrapalhou, criou problemas, prejudicou, aviltou, humilhou, pisou, sacaneou, faça orações específicas para os casos mais graves. Ore nominalmente, pessoa a pessoa. E peça tudo o que você imagina que essa pessoa gostaria para si e que você gostaria para você. Peça ao outro o que você gostaria para você. Essa é a regra de ouro. Eu estou falando só de Mateus e estou falando de Jesus. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós, também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Isso é fundamental. Ao longo desse processo de oração, isso pode levar dias, meu irmão. Pode ser que, de repente, você perscrute, que você investigue o seu íntimo e descubra que existe um ressentimento imenso, enorme, que você nunca se permitiu aceitar que existe em relação a uma pessoa. Pode ser que essa oração leve dias. Pode ser que leve muito tempo. Nunca ore para você sem orar pelos outros. Nunca ore pelos que você ama sem orar por alguém mais, a não ser que você tenha vencido essa etapa na sua vida. Mas sempre mantenha-se atento, porque nós somos pecadores, a gente cai, né? Está na Bíblia, saiba que cairá, né? E nós cairemos. Portanto, você ora até inundar o seu coração de profundo amor e de uma paz tão vasta como poucas vezes você sentiu. Não existe medida para isso. A gente pode sempre superar essa medida. Inunde o seu coração de amor pelo próximo, pelo mundo, pela natureza, por você mesmo. Peça perdão, seja humilde e conceda o perdão. Perdoe as pessoas que te magoaram, que te machucaram, que te desiludiram, que te enganaram, que te roubaram, que te traíram. Conceda o perdão. Conceda.
é esse processo que eu chamo de reconciliação, que vai dar a você um entendimento com o Espírito Santo como você nunca teve. Nunca teve. Existe uma outra medida depois, mas esta medida, este passo, eu não estou autorizado a falar sobre ele. Eu tenho até nos próximos dias um convite para falar numa congregação, um convite muito doce, muito singelo, e me pediram para falar sobre isso. Conforme nos entendermos e a plateia, o público me der feedbacks positivos, eu talvez fale sobre isso, mas não. Existe um quinto passo, que é o quinto passo fundamental. Eu apenas te garanto o seguinte: faça a reconciliação, não importa quantos dias leve. Se for preciso, faça nominalmente, não faça uma oração geral. Aí galera, desculpa, hein, pô, foi mal, hein, pô. Não, pelo amor de Deus, faça as coisas direito. Faça com verdade. Você está lidando com o Espírito Santo, portanto, respeito profundo e completo. Faça a reconciliação. E você vai perceber que as coisas vão mudar. Vão mudar fortemente. Fortemente. Você vai mudar. E se você continuar num nível de atenção muito profundo, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo vai mexer profundamente em você e essa mexida vai modificar você. E não importa se os outros percebem ou não. Você perceberá. E não importa o que os outros pensam. A graça de Deus é suficiente. E Ele fala conosco. Fala lindamente. Fala todos os dias. Mas não é fácil porque nós fomos criados para vivermos afastados do Pai, longe do reino. E esse caminho de volta é um caminho muito difícil. E que só pode ser dado, só pode ser feito, percorrido, se o Espírito Santo acender a sua luz em nós e fizer com que ela irradie de nós para o mundo e de nós pelo caminho que nós seguimos no mundo. É por isso que eu digo que nenhum de nós tem poder. Nenhum de nós significa coisa alguma, nem sabe coisa alguma. Só quem sabe é o Espírito Santo. E nós somos apenas instrumentos. É por isso que eu digo que a minha função aqui é apenas levar a lâmpada. Mas a luz é de Deus. Não é minha, não é nossa. Esta é a reconciliação. É o que eu gostaria de compartilhar com vocês do que eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Que eu desejo que você se dedique a ela profunda e seriamente, que ela seja o objetivo fundamental de todas as suas orações e de todo e qualquer momento que você dedique ao Pai, que você se volte para Jesus e que você lide com o Espírito Santo. Perdoe e seja perdoado. Ame e seja amado. E se você me permitir, eu vou orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, infinita é a Tua graça, inestimável a Tua misericórdia. Senhor, conceda a mim e a todos nós esta misericórdia excepcional e gloriosa que só o Senhor pode nos conceder. Meu Pai, conforme recebi, eu entreguei a Teus filhos nesta noite. Portanto, deixo agora, ao Espírito Santo, a tarefa de entregar aos Teus filhos a compreensão, conforme a sabedoria do Pai,
para que sejamos capazes, para que consigamos realizar esta reintegração, esta reconciliação e esta pacificação interna, e assim ficarmos mais próximos de Ti, da Tua graça e dos Teus desígnios. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, eu agradeço profundamente a Sua presença na minha vida, o Seu chamado, a Sua graça e principalmente a Sua misericórdia por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. E eu não me canso de agradecer e tenho consciência de que devo agradecer sempre e cada vez mais. Senhor, aqui estou nas Tuas mãos. Faze-me instrumento da Tua paz, do Teu amor e da Tua graça, conforme a Tua vontade. Unge Teu povo nesta noite, que o Teu Santo Espírito fale profundamente a cada um deles e lhes ajude e lhes ensine a perdoar para ser perdoado. E assim fiquemos próximos e mais merecedores da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu invoco agora a Tua graça e a Tua misericórdia, instrui Teu povo, como o Senhor me instruiu. Grande Espírito, o Espírito absoluto e soberano, que me ensina tantas coisas, com misericórdia, com bondade, com gentileza, com humildade, porque sabe que eu sou humilde, e me ensina conforme a minha pequena compreensão. Senhor, não tenho palavras para agradecer as Suas bênçãos, a Sua unção e a Sua riqueza. E eu peço agora em nome dos Teus filhos, age com eles, ensina-lhes o que o Senhor me ensinou, para que nós possamos nos reconciliarmos intimamente, espiritualmente, com Deus, com a natureza, com a humanidade e conosco mesmo. Faça-se conforme a Sua vontade, seja feita ela e somente ela, para a honra e glória do nome de Deus. Espírito Santo de Deus, louvado seja. Muito obrigado. Amém. Eu espero que você receba com graça e com sensibilidade. Parece uma coisa muito simples. E eu sei que para alguns esse tema talvez seja até de um certo ineditismo, mas não é, meu irmão. Está em Mateus 5, 6, 7, está lá. Mateus fala, Mateus confirma. Mateus fala, Mateus repete. Está lá. E eu entrego conforme o Espírito Santo me permite e me dá. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja, que Deus cuide da sua casa, daqueles que você ama. Que Deus perdoe você por todos os seus erros como Ele tem me perdoado. Que Ele reconduza a sua vida em novos termos, para a honra, glória e cumprimento dos seus desígnios. Que Ele fique com você nesta noite. E que Ele mude o seu destino. Amém.